Um feliz sábado a todos. Sejam muito bem-vindos à Igreja Adventista Central de São Paulo. É um grande privilégio poder receber você aqui. Que nesse momento você consiga, através do louvor, colocar o seu coração à disposição do serviço de Deus. Você pode ficar em pé? Louvamos-te, ó Deus. Esse é o nome da canção que faremos agora. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça celebramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça celebramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor, de esperança e bondade, de fé e de amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça celebramos, amém. Oremos. Querido Jesus, muito obrigado, Pai, por termos a oportunidade de estarmos em sua casa. Que o Senhor nesse momento venha estar conosco. Abençoe aqueles que estão chegando aqui nessa casa, Pai. Que essa casa aqui seja uma casa de adoração. Seja uma casa onde todos possam se sentir à vontade, Pai. Nos ajude a nos sentirmos à vontade na sua presença, Pai. Então enche o nosso coração, Pai. Abre o nosso coração e a nossa mente, nos dá entendimento daquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Esse que eu te peço pelo teu nome. Amém. Amém, Jesus. Nós temos o costume de... Você pode se assentar? Nós temos o costume aqui de... temos uma arca onde colocamos pedidos e agradecimentos. E uma pessoa da nossa comunidade, a cada semana, ora por essa arca. Na última semana, quem teve o privilégio de pegar a arca foi a irmã Geni. Deixa eu ir até você aqui. Conta pra gente, irmã Geni, como foi ter o privilégio de orar por essa igreja. Bom, muito bom. Recebi muitas bênçãos. Eu posso passar para outra pessoa? Claro, já tem na sua cabeça quem vai passar? Já. Eu queria passar para a Janice. Janice, então, vem aqui, Janice. Pode sentar. Vem aqui, Janice. Como de costume, a Janice vai levar a arca para orar. Espero que Deus te abençoe muito. Espero que Deus te dê sabedoria. Espero que Deus te proporcione momentos poderosos na presença dEle. E eu queria que você orasse nesse momento pela Janice. A gente vai fechar os olhos agora e a gente vai fazer uma prece pela vida dela. Querido Jesus, o Senhor conhece a Janice. O Senhor sabe, Senhor, aonde ela é boa e aonde talvez ela não seja tão boa. O Senhor conhece a casa dela, o lar dela. O Senhor conhece as necessidades dela, Pai. Eu peço que o Senhor derrame uma bênção especial na vida dela, na vida dos familiares dela,
e que ela tenha uma semana abençoada por Ti, que o Senhor traga reflexão para a vida dela, e nessa reflexão o Senhor traga crescimento espiritual, que o Senhor traga vida ao lar dela, Pai. Nós pedimos e clamamos e agradecemos pela vida da Janice. É isso que eu te peço e agradeço pelo Teu nome. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares brotar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Vamos orar mais uma vez. Querido Jesus, nós queremos colocar no Teu altar os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas alegrias. Queremos declarar que tudo que temos é Teu, Pai. Que o Senhor abençoe o nosso coração, que o Senhor abençoe a nossa mente, que o Senhor nos ajude a realmente termos fé em Ti, fé de que nós às vezes queremos ter o controle de tudo, mas que o Senhor já escreveu a nossa história. Então nos ajude a colocar a nossa vida de verdade em Tuas mãos, Pai. Nos ajude a nos derramar em Tuas mãos, tendo a certeza e a confiança de que o Senhor tem o controle de tudo. Nos usa para a Sua honra e para a Sua glória. É isso que eu te peço. Amém. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que
Crianças, agora sim, feliz sábado. Vocês ouviram que eu disse que vocês estão lindos, né? Vocês estão lindos, parabéns. Olha só, Ai, como você está linda, meu amor. Quero falar para vocês uma história de um pai. Porque hoje a gente vai fazer algo especial para os pais, né? Então, a história de hoje fala sobre um pai, mas também fala de seus 3 filhos que obedeceram às instruções do pai e foram salvos. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa história e vocês vão me ajudar a contar para as pessoas que estão aqui e para quem também não conhece, né? Olha só, a Bíblia diz... Você conhece? Tenho certeza. A Bíblia diz que Deus deu instruções para um homem construir um grande barco. E naquele tempo era muito difícil acreditar naquilo que o homem dizia, porque ele tinha que dizer para as pessoas que algo de ruim iria acontecer, uma grande chuva iria vir do céu e destruir tudo, e só seria salvo quem entrasse no grande barco. Pois é, meu amor. E vocês lembram quem é este homem? Muito bem, Noé, então, construiu... Qual era o grande barco mesmo que a gente fala? A arca, muito bem. E Noé, gente, tinha uma família, né? Vocês sabem que ele tinha 3 filhos? Vocês sabem o nome dos filhos? Fala aí. Sem, Cã, Jafé. 3 filhões. E a Bíblia conta pra gente que Noé tinha características muito especiais. Noé foi escolhido por Deus porque ele era um homem de muitas qualidades. Vocês sabem quais eram as qualidades de Noé? Ele era um homem obediente. Muito bem, meu amor. Noé, a Bíblia fala assim, está escrito bem bonitinho assim, que Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Noé era um homem obediente, Noé era um homem bom, honesto. Noé era um homem que falava aquilo que é certo fazer, mas ele não só falava, como ele fazia. Essa é a integridade de Noé. E a educação que Noé deu para os seus 3 filhos foi de tão grande valor que os seus filhos foram salvos. Porque os seus filhos acreditaram na instrução do seu pai, eles obedeceram. E a Bíblia fala assim para a gente, olha só, lá em Gênesis 7, conta assim, olha só, gente, que legal. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos. Depois conta assim, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Noé, com a sua postura, com o seu comportamento, era um homem de grande influência. E ele fez toda a diferença na sua família. Essa missão de os nossos papais, eles têm uma grande missão, como Noé tinha. Só que Noé tinha que levar as pessoas para a arca para serem salvas. E os nossos papais? Para onde ele guia a sua família e os filhos? Para o céu. Muito bem, Liz. A missão dos nossos pais é cuidar, né? É ensinar os seus filhos a respeito da eternidade. E nós sabemos, pelo exemplo de Noé, que se nossos pais tiverem amor, tiverem o real amor por Jesus, eles serão capazes de fazer isso. Quem aqui quer morar com Jesus na eternidade? Todos nós, não é mesmo? Então, vamos orar, pedindo a Jesus para ajudar os nossos papais
nessa tarefa. Vamos lá? Posição para a oração. Querido Deus e amado Pai, nós te amamos, somos gratos pelo teu cuidado de Pai tão zeloso. Nós te agradecemos pela vida de cada papai que está aqui. E pedimos, Jesus, que o Senhor os direcione para essa missão, que é guiar seus filhos e as suas famílias para viver eternamente com o Senhor. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora, tá bem. Feliz sábado. Quantos papais nós temos aqui nessa manhã? Eu queria que você que está do lado de um papai, dê um abraço nele, aperte a mão dele, diga: você é muito especial, obrigado por você estar aqui nesta manhã. Esse momento foi reservado e vai ser dedicado exclusivamente aos papais que estão aqui nessa igreja. E eu espero que vocês se sintam amados por essas crianças aqui que estão representando todos os filhos, que foi preparado especialmente para vocês esse momento. Vou ficar aqui embaixo, tá, gente? Para não ofuscar o brilho delas ali. Ouço a porta abrir, passos vêm no corredor, fico a sorrir. É meu pai que já chegou, me chamando, quer me abraçar. Com carinho vem, me declara o seu amor, com saudade sim, pelo dia que passou, me amando com o seu olhar. Pai, você me ensina o que é o amor, sigo o seu exemplo para ser quem sou. Oro todo dia pra Deus te cuidar e comigo sempre estar. Meu pai, razão da minha história, meu pai, pra sempre na memória vai ficar. No meu coração é o teu lugar. Meu pai, exemplo de coragem, meu pai, carinho e bondade, tudo faz por mim. Meu pai, my best, my life, I pray for you. My life, my friend, I stay with you. I love you forever. I love you forever. Meu pai, razão da minha história, meu pai, pra sempre na memória vai ficar. No meu coração é o teu lugar. Meu pai, exemplo de coragem, meu pai, carinho e bondade, tudo faz por mim. Meu pai. Aê! Deus abençoe todos os papais. Feliz sábado, igreja. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Você sabe que durante o tempo em que eu fui capelão de escola, eu ensaiava as crianças no coral infantil
E eu ficava pensando o dia em que eu veria o meu filho cantar junto com as crianças. E é emocionante, né? A gente vê as nossas crianças aqui cantando, a gente sabe que elas ensaiaram, se dedicaram, e hoje a gente vê o fruto desse trabalho. Tão emocionante quanto as nossas crianças vai ser o nosso encontro de corais, que vai ocorrer aqui nesta igreja, dia 30 de agosto, sábado, às 18 horas. Nós temos muitos corais aqui nesta igreja, e eles estão preparando um musical chamado Até Que Ele Venha. Nós queremos trazer algumas das músicas que construíram a nossa memória cristã. E você é o nosso convidado especial para estar com a gente nesse dia 30 de agosto, às 18 horas, no musical Até Que Ele Venha. E para tornar ainda melhor este encontro, outros corais de outras igrejas também estarão conosco. Você precisa garantir o seu lugar. Já para preparar o nosso coração, nosso espírito para esse encontro, no próximo dia 17 de agosto, nós teremos aqui, num domingo, às 18 horas também, um programa musical. Domingo tem culto. E para tornar esse culto ainda mais gostoso, nós teremos um encontro especial com o Tempo Jovem. Tempo Jovem, que este ano completou 50 anos, vai estar conosco em mais uma apresentação aqui nesta igreja, domingo, dia 17, às 18 horas. Você também é o nosso convidado. Venha, participe com a gente e se delicie com aquilo que nós temos de melhor em nossa igreja. Mas, para você ficar sabendo, para você se lembrar, para você ficar atento a todos os nossos eventos, é importante que você participe do nosso grupo de WhatsApp. Existe um QR Code aqui atrás de mim, você pode acessá-lo e fazer parte do nosso grupo. Se você não conseguir acessar o QR Code, procure pela gente. Nós vamos encontrar uma maneira de colocar você neste grupo para que você fique atento a todas as nossas programações. Deus abençoe você e um feliz sábado a todos. Bom dia, Geni. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Momento da oferta. Oi, Fio. Tudo bem? Bira, Marli. Prazer ver vocês. Spinoza fala sobre sua tese é potencializar a vida. Ele defende que tudo aquilo que potencializa a vida é humano. Nós pegamos esse pensamento e trazemos ele para o nosso universo cristão. Tudo que potencializa a vida vem de Deus. Deus só trabalha para potencializar a vida. E uma pergunta nos cabe: como potencializar a vida através das ofertas? Deus tem um convite para você, para que você atinja o seu potencial máximo através de suas ofertas, através dos seus dízimos. Algumas pessoas fazem isso, dão oferta e dão dízimo, porque dão. Nada as move. Elas dão porque dão. E outras pessoas não dão porque não dão. E nada as move. Eu sinto muito, irmãos, eu não sou desse jeito. Eu imagino que a maioria de nós, a maioria dos que estão aqui não são assim. Nós somos movidos e motivados. A intenção desse momento é dizer para você: tem uma motivação, mas nós queremos, como liderança da igreja, que você tenha a motivação correta. Ok? Vamos pensar num exemplo. Lá no deserto, sob as palmeiras do deserto, as palmeiras estão tristes, irmãos. As palmeiras estão levemente tristes. Mas debaixo das palmeiras você tem 4 figuras: um pai, uma mãe, um filho mais velho. Eu não podia perder isso. Um filho mais velho e um filho menor. E a mãe propõe uma brincadeira para o seu filho: filho, eu tenho um alvo aqui, e você está com o seu dardo. Esse dardo não tem ponta, ele é um dardo que tem borracha na ponta. E a mãe propõe para que o filho tente acertar o alvo. E a mãe está a uma certa distância, e o pai está no ouvido do filho dizendo assim: um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, mais para cima um pouquinho. E o filho mais velho, ele está
no percurso do dardo. E aí esse filho mais novo atira o dardo. E esse dardo vai perder a direção. E o filho mais velho começa a soprar o dardo numa ou noutra direção, para que o filho mais novo acerte o alvo. Isto é que Deus, a Trindade, faz conosco. Um está soprando os dardos nos seus ouvidos, para que o seu dardo atinja o lugar certo. O Espírito Santo está atrás de você dizendo assim, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. E Deus, com seu amor absurdo, Ele pega o alvo e fica assim, tentando ajudar você a acertar o alvo. A igreja precisa das suas ofertas. Isso é inegável. Isso é inquestionável. Mas como igreja, como liderança, calcado na orientação do nosso pastor auxiliar, da nossa liderança, precisamos fazer isso da maneira certa. Nós vamos abrir o espaço para que você possa fazer a sua oferta no gasofilácio, através do QR Code, que você precisa abrir a tela do teu banco antes de fazer a oferta, em que o espaço para que você atinja o alvo está aberto. Mas Deus quer que você chegue a isso através do reconhecimento de quem Ele é. Deus quer que você chegue no teu processo de oferta a partir do reconhecimento de quem você é. Deus quer que você, em última instância, seja o alvo. Porque no fundo, Ele quer atingir o seu coração. Bem-vindo ao momento da oferta. Você está convidado a doar pelo motivo certo. Cuidando e me guardando
gostaria de, antes da próxima canção, de fazer uma menção honrosa ao Três Tons, a vocês. Quero agradecer a vocês pela presença. Não sei se vocês perceberam a diferença, né? Temos um grupo de louvor diferente aqui hoje. E o Três Tons é um grupo já dessa igreja há muitos anos. E eu gostaria de agradecer a vocês, porque eu tenho certeza que nós hoje enfrentamos muitos desafios para fazer o que a gente faz aqui. Mas vocês enfrentaram os desafios de vocês sem desistir. E o fato de vocês terem permanecido constantes abriu caminho para que a gente estivesse aqui hoje. Então, muito obrigado por continuarem, por não desistirem, por não pararem. E não parem até a volta de Jesus, porque vocês vão sempre cantar aqui com a gente. Amém? Amém. E agradecidos aqui a elas e a Deus, é que a gente vai se levantar agora e vai cantar o hino Tu És Fiel, porque Ele é fiel. Amém? Né, André? Ele é fiel. Não mais nuvens nos céus e nem
São 72 anos que essas meninas da Central, que esse grupo de meninas da Central, bom dia Esther, Floriano, 72 anos que o Três Tons louva o Senhor. E como disse muito bem o nosso ministro Renato, que elas continuem louvando até a volta de Jesus. E que seja logo, né, Geni, Der, que seja logo, né? Para a gente louvar lá no céu, na presença dEle visível. Não é um sonho isso? É por isso que nós vivemos, é por isso que nós adoramos, é por isso que a gente vem aqui, para que esse dia chegue logo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, 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 Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, e isso é tão reconfortante. Nesse momento nós vamos abrir Tua palavra e queremos pedir que o Teu Espírito mais uma vez traduza tudo aquilo que vai ser dito nessa manhã. É o que eu te peço por Jesus, amém. Nós estamos em uma série que tem por título Humanamente, e a nossa intenção nessa série é falar um pouco sobre a condição humana à luz da visão de mundo judaico-cristã, a condição humana à luz do texto sagrado, as questões, as grandes questões da condição humana e como elas podem ser elucidadas, ou melhor, compreendidas à luz das Escrituras. E hoje, o segundo episódio dessa série, que vai durar até o final do mês de agosto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, e nós vamos ler introdutoriamente os versos 15 até o 25 do capítulo 7 de Romanos. Abre sua Bíblia, lê comigo. Talvez vai aparecer na tela, mas seria tão melhor se você pudesse abrir tua Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia para cá, abre agora
em Romanos capítulo 7, vamos fazer essa leitura juntos. Eu leio na versão Almeida, revista atualizada, talvez a sua versão seja outra, mas ainda assim eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, independente da sua versão, tudo bem? Romanos capítulo 7, verso 15 em diante, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas, sublinha essa expressão, o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, ao querer fazer o bem, repito o verso 21, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, ele responde, verso 25, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A minha intenção a fazer essa leitura não é necessariamente me debruçar verso a verso a uma exegese dessa perícope, mas trazer a ideia apresentada por Paulo sobre a condição humana. A condição humana para Paulo é essa condição de um ser caído. Nós somos seres caídos, de maneira que o pecado habita em nós, o mal reside em nós, ou seja, a gente não é gente boa. A gente não é gente boa. E não demora muito para a gente perceber que a gente não é gente boa. Talvez só você, assim como eu, e o espelho do nosso banheiro, saiba o tanto que a gente é gente ruim. É só quando a gente está dentro de um lugar em que a gente está só com a gente mesmo, que a gente sabe o que passa no nosso coração. Talvez só quem mora na sua casa saiba o quanto você é capaz de ser gente ruim. É claro que quando a gente aceita Cristo Jesus, há uma nova natureza que floresce em nós. E essa nova natureza espiritual, ela também é capaz de produzir bons frutos em nós. Mas, por natureza, somos seres caídos. O pecado habita em nós. De maneira que Paulo reflete dizendo assim, inclusive eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei porquê, há uma força natural em mim que faz com que eu erre o alvo. A explicação que o Mauro deu aqui foi incrível, porque na hora dos dízimos e das ofertas, porque pecado em grego é hamartia, e hamartia significa errar o alvo. O que é errar o alvo? Você mira no certo, mas há algo na sua natureza que faz com que, ao mirar e atirar no certo, você não alcance o alvo. Há algo que desvia a sua flecha do que é certo. Há uma influência também habilitadora do Espírito Santo, que nos permite, pela graça de Cristo Jesus, a graça de Deus, fazer com que às vezes a gente consiga acertar o alvo. E talvez mais e mais a gente consiga, mas ainda assim, por natureza, nós somos seres incapazes de acertar o alvo. Somos pecadores, porque o mal reside em nós e o pecado habita em nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque há uma concepção pressuposta no iluminismo, traduzida das ideias russonianas, que vai dizer o contrário.
ao tentar encontrar os motivos da origem da desigualdade entre os homens, Rousseau, ele vai propor uma ideia de natureza humana boa. O Rousseau propõe, sem querer ser simplório com o pensamento russoniano, mas a ideia de Rousseau, ao tentar encontrar as razões da origem da desigualdade, inclusive na sua obra que tem como parte do seu título, A Origem das Desigualdades, ele vai propor que o homem, ele é naturalmente bom, mas ele se torna corrompido, ou seja, para Rousseau existe o homem natural e o homem corrompido. O homem natural é o homem pré-social. Antes de precisar estabelecer acordos e contratos sociais, o homem era naturalmente bom. O que corrompe o homem é o fato de que ele entra em convívio com outros seres humanos e nos contratos sociais que precisa firmar, ele então é corrompido. Ou seja, aquela famosa frase clichê, o homem é bom, é a sociedade que o corrompe. No pensamento rousseauiano, o homem natural é bom. E o que isso significa? Onde isso vai implicar? Se o homem é naturalmente bom, as ideias do iluminismo e da modernidade, que são as principais ideias que baseiam a visão de mundo humanista, que é dominante e hegemônica no Ocidente que vivemos, as ideias humanistas, por terem como pressuposto por pressuposto que o homem é naturalmente bom, ela então pretende uma sociedade reorganizada a partir do homem natural como solução. Se o homem é naturalmente bom, basta renaturá-lo através da educação, da moralidade, das leis, e quem sabe a gente consiga um estado das coisas de bem-estar, um estado de bom convívio entre os homens, porque tem que ser possível, isso não é uma utopia, porque se o homem é bom por natureza, então basta a gente ajeitar um pouquinho e a gente consegue viver em paz. O que Rousseau desconsidera é aquilo que é caro para a visão de mundo judaico-cristã. Rousseau desconsidera o conceito de pecado. E é precisamente aqui que as ideias humanistas, e por ideias humanistas eu quero dizer, todas aquelas ideias que se originam na modernidade e que pretendem o homem como solução para as mazelas dessa vida. Aquelas ideias que acham que o homem é capaz de transformar essa sociedade e chegar em um estado das coisas de bem-estar. Ela falha na sua proposta de solução. As ideias humanistas, elas fazem uma leitura muito coerente e muito correta das mazelas da sociedade. Sim, as desigualdades são ruins. Sim, esse mundo é injusto. Sim, não deveria ser assim. Mas quando ela propõe uma solução, ela falha, porque ela repousa a sua solução no homem. Porque acha que o homem é naturalmente bom. É aqui que a visão de mundo judaico-cristã vai entrar em choque com as ideias humanistas e vai se colocar de forma elevada. É aqui que a ideia cristã oferece uma solução mais coerente, porque a ideia cristã, ela não se engana e não se ilude com a natureza humana. A ideia cristã, ela parte da ideia que lemos aqui nessa perícope de Romanos, esse tratado da condição humana de Paulo. O que o cristianismo propõe é que o homem, pelo contrário, ao contrário do que pretendeu Rousseau, o homem depois do lapso, o homem depois da queda, ele é naturalmente iníquo, o pecado habita em nós. E é no indivíduo que as coisas todas degringolam. É por causa de indivíduos corruptos que a sociedade se corrompe. Não é a sociedade corrompida que corrompe o indivíduo, mas indivíduos corrompidos que corrompem a sociedade. É aqui que a gente vai na contramão de todas as ideias humanistas. Elas são lindas, elas são fascinantes, mas elas não prevalecem sobre a realidade dos fatos e da coisa da natureza humana e da condição humana. Quando Paulo vai dizer que o pecado habita em nós, ele está dando um diagnóstico. O pecado é real e o homem é corrompido. Quem somos por condição? A nossa condição natural é a condição do pecado.
Aqui no texto que lemos, só do verso 17 até o verso 25 que lemos, por 5 vezes Paulo vai dizer, ele vai dizer assim no verso 17, mas o pecado que habita em mim. No verso 18, na minha carne não habita bem nenhum. No verso 20, e sim, o pecado que habita em mim. No verso 21, o mal reside em mim. No verso 23, da lei do pecado que está nos meus membros. O drama de Paulo nesses versos expõe a fragilidade e a insuficiência das soluções humanas. Vivemos uma sociedade desestruturada, uma sociedade desorientada. Vivemos em um mundo de injustiças e desigualdades. No entanto, a solução não está no homem. O homem é precisamente o problema da nossa sociedade. O indivíduo é precisamente a causa das mazelas. Há a necessidade no texto bíblico de uma solução extra-humana, de uma solução sobre-humana, de uma solução que transcende aquilo que é humano. É com base nesse pressuposto que gostaria de dizer algumas razões pelas quais as soluções humanas são insuficientes. A insuficiência das soluções humanas. O próprio conhecimento humano é insuficiente. Enquanto as ideias dominantes do nosso século, da nossa era, pretendem que o saber humano é capaz de transformar a sociedade, a Bíblia nos revela que o conhecimento humano ele é insuficiente. Paulo vai dizer que não compreende o seu modo de agir, porque ele sabe o que é certo, mas ele não faz o que sabe. Quando a gente lê no verso 15, diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O conhecimento humano ele é insuficiente, porque não é suficiente saber o que é certo. Saber o que é certo não é necessariamente fazer o certo. Saber o que é certo não é suficiente para nos fazer o que é certo. Não basta saber o que é certo. A gente precisa ter uma força que nos mova a fazer o que sabemos ser o certo. E é aqui que Paulo fica indignado consigo mesmo. E desculpa se você não se reconhece como Paulo. Eu me reconheço muito com esse Paulo de Romanos 7. É essa guerra diária. O bem que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E porque é assim, ele diz assim, eu não consigo compreender por que eu sou assim. Você faz terapia para tentar entender porque você é assim, não faz? A gente faz, gasta um dinheirão para tentar entender, para contar para o outro as coisas ruins que a gente faz para os outros. Por que é que eu fiz aquilo? E ela vai tentar encontrar razões na nossa história e trajetória que podem muito nos ajudar e contribuir a saber por que somos assim. Mas pouco efeito tem em nos fazer o que é certo. O conhecimento humano é insuficiente para que possamos fazer. Se conhecer o bem fosse fazê-lo, a vida seria mais fácil. Mas o conhecimento por si mesmo não faz do homem um homem bom. O mesmo é em todos os aspectos da vida. Podemos saber como devemos nos conduzir em dada situação, mas isso está muito longe de sermos capazes de nos conduzir assim. Essa é a diferença entre espiritualidade e moralidade. Há uma experiência religiosa baseada na moralidade, ela é fracassada. E há uma experiência religiosa baseada na espiritualidade. Moralidade é o conhecimento do que se deve fazer, mas ele não é suficiente. Espiritualidade é o conhecimento de quem pode fazer. A moralidade é o conhecimento de um código. Não basta saber, por A mais B, o código de regras do texto sagrado. Ele não é suficiente para te fazer uma pessoa melhor. Saber e conhecer de A a Z, tudo aquilo que a Bíblia ordena, não é suficiente para te fazer viver em conformidade com o que a Bíblia ordena. Moralidade é o conhecimento de um código, espiritualidade é o conhecimento de uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. O único que é capaz de, em nós, nos dar condições de fazer, porque é dele o querer e o agir, o querer
e o efetuar. Há também a insuficiência do conhecimento humano, mas há também a insuficiência da decisão humana. Já percebeu que não basta a gente decidir? Eu falei isso aqui uns sábados atrás. Eu comecei esse ano decidido a perder 15 quilos. A gente está em julho e eu já preciso perder 25. Ou seja, a decisão humana não é suficiente. Quantas decisões que a gente toma e não resolve nada as nossas decisões, não é verdade? Esse é o ser fracassado. Talvez você seja mais disciplinado do que eu, mas mesmo as suas melhores decisões, em algum momento, vão sabotar você, se você se fiar nelas. Sabe por quê? Porque o mal reside em nós. Porque o pecado habita em nós. Paulo vai dizer que mesmo depois que a natureza espiritual frutifica em nós, ou nasce em nós, a natureza pecaminosa, ela ainda vive. Ele diz que ela não mais reina, mas ela ainda vive até que sejamos transformados num abrir e fechar de olhos lá na eternidade, quando Ele voltar. A natureza pecaminosa, ela não mais reina, ela não precisa mais nos dominar depois que aceitamos Jesus, mas ela ainda vive. Aqui e acolá, se você perder ali a rédea, ela vai dominar, porque ela ainda vive. Mas há a insuficiência das decisões humanas. A exclamação de Paulo, no verso 19, ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu decidi que não vou fazer, mas eu faço. Decidir fazer algo está muito longe de fazê-lo. Há na natureza humana uma fraqueza essencial da vontade. A vontade se defronta com os atos, os problemas, as dificuldades, a oposição. A gente decide, mas de repente vem uma pressão de dentro e de fora, que nos conduz a fracassar nas nossas decisões. A tentação humana, ela é externa a nós, mas ela encontra lugar no coração, que ainda vive o pecado habitando nele. A tentação é exterior, mas quando ela encontra compatibilidade com o nosso interior, ali a gente cai. Basta lembrar da história de Pedro com Jesus, no Mateus 26:35. Pedro toma uma decisão e faz uma grande resolução. Pedro olha para Jesus e diz assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Decisão de Pedro. Ainda que eu morra contigo, Senhor, eu não vou te negar. Não passou muito tempo, o que estava acontecendo? Pedro estava lá negando Jesus. Ele decidiu firmemente no seu coração não negar Cristo Jesus. Mas a fraqueza da condição humana fez com que não demorasse muito ele estivesse negando Jesus. Há a insuficiência do conhecimento humano, há a insuficiência da decisão humana, mas isso só demonstra que as soluções que repousam sobre o homem são elas insuficientes. E não apenas na nossa conduta de vida, mas especialmente naquilo que tem que ver com a nossa salvação. O pecado habita em nós e as nossas soluções para a questão do pecado também são insuficientes. Sabe, passado nós falamos do episódio da queda, e quando Adão se percebe nu, ele se esconde, mas ele tenta resolver o problema do seu pecado costurando uma roupa de folhas de figueira. Ele tenta resolver, ele tenta encontrar uma solução para o pecado com as suas próprias mãos. Ele diz assim: eu vou resolver o meu problema. Eu sou pecador e eu vou vencer esse pecado. Eu sou pecador e eu vou resolver o problema. E precisa que Cristo Jesus apareça para ele e diga assim: Adão, isso não adianta. Você precisa agora ter fé em um substituto justo que vai morrer no seu lugar. E é o manto de justiça feito pela pele do inocente que cobrirá você. Haverá justiça sobre você, não em você, mas sobre você. E você precisa ter fé que a justiça do outro sobre você é suficiente para a sua salvação. E aqui está o problema, porque há um tipo de religiosidade que confia em si próprio, que compreende a dinâmica da salvação como uma responsabilidade que se fia na capacidade humana
de vencer e superar as suas questões da queda. Mas a própria solução humana é insuficiente. O texto bíblico é duro em Isaías 64. O texto bíblico é duro em Isaías 64, verso 6, quando é dito assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Eu não sei se você sabe o que significa trapo de imundícia no texto bíblico, mas era precisamente aquele pano que cobria as mulheres no período da sua menstruação. Para Deus, as suas boas obras são como isso. E você se vangloriando delas. Olha como você é melhor que os outros. Para Deus isso não passa. As soluções humanas são insuficientes. Ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. É por isso que Paulo, ele exclama no verso 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns historiadores vão dizer que essa ideia do corpo da morte é que quando um condenado à morte, ele havia sido condenado, para que a sua morte fosse acelerada, se amarrava a ele o corpo de uma pessoa que já havia morrido. Então ele carregava um morto perto de si para que a decomposição daquele outro corpo da morte acelerasse o processo da sua morte. Miserável homem que sou, quem vai me livrar desse ser humano caído que habita dentro de mim e que me leva para a morte? A insuficiência das soluções humanas, mesmo aquilo que fazemos de melhor não é capaz. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu sempre gostei muito de futebol. Eu sempre gostei muito de futebol porque meu pai sempre gostou muito de futebol e sempre me ensinou a gostar muito de futebol. Meu pai me ensinou a torcer para o melhor time desse país, que, enfim, não vem ao caso, porque a gente perdeu essa semana para o nosso maior rival, mas ainda assim somos os maiores campeões desse país. E eu, apaixonado por futebol, sempre gostei muito de assistir, de ver, de saber as informações a respeito. O meu pai me ensinou desde muito pequeno a jogar futebol de botão, e essa era a grande interação que eu tinha com meu pai de memória de infância. Meu pai jogava botão comigo quase todos os dias. Às vezes ele falava para minha mãe para eu faltar na aula para a gente jogar o campeonato que a gente tinha em casa. E isso era incrível, marcou a minha infância. Sempre gostei muito de futebol. Hoje eu gosto muito de jogar FIFA no videogame. Mas tem uma coisa que eu nunca consegui fazer bem, até porque eu sempre fui assim meio despreparado fisicamente para as atividades como um futebol. Uma coisa que eu nunca soube fazer bem, viu, Derek? E eu sei que você faz isso muito bem, é jogar bola, cara. Quando eu tinha a sua idade eu queria jogar bola que nem você, mas não sabia jogar, cara. E a pior coisa quando você não sabe jogar é que você vai na educação física da escola, e aí chega assim, os 2 melhores da sala, o professor de educação física. Eu estava esses dias fazendo, essa semana que passou, a inauguração do semestre de uma escola adventista aqui no interior, cujo diretor foi meu professor de educação física, quando eu estava no ensino médio, e ele fez essa piada e me lembrou dessa história. Eu lembro que quando eu era menor, tinha lá 10, 11 anos, os 2 melhores da sala, eles tinham que ser sorteados na educação física para jogar futsal, e a gente sempre queria jogar futsal. E aí, os 2 melhores da sala, eles montavam os times. Aí você ficava todo mundo em fila, assim, Dalmo, todo mundo em fila. E aí, quem ganhava lá no Par Ímpar tinha o direito de escolher o primeiro. E aí ele ia escolhendo, você vem para o meu time, aí o outro, você vem para o meu time. E eu ficava ali. Se tivesse um cone do meu lado, eles escolhiam o cone primeiro do que escolhia eu. E eu não sei porquê, sempre que eu era escolhido, eles mandavam para o gol. Não sei se é porque eu ocupava mais espaço. Mas, se eu era ruim na linha, eu era muito pior no gol. Eu não sei por que eles mandavam para o gol. E eu era incomodado com aquilo. Eu falei, não, isso não está certo. E eu mudava de escola e eu voltava a ter problema com isso. E eu gostava muito de futebol, eu não gostava de ser o excluído, eu não gostava de ser o último. Eu não gostava de não pertencer, eu não gostava de terminar o futebol da educação física, do interclasses, e todos os meus amigos estão falando daquilo, como é que foi, o cara que jogou bem, o cara que fez o gol, é melhor aqui, e eu não estava inserido naquilo. E um dia eu mudei de escola. Eu tinha já uns 15, eu fui fazer o ensino médio, eu mudei da escola de cidade, eu mudei de estado. Falei, bom, lá ninguém sabe que eu jogo mal. Então eu vou resolver esse problema. Definitivamente, a partir de agora, eu não vou ter mais esse problema. E eu mudei de escola, de estado, de cidade,
para ir fazer o ensino médio numa outra escola, saber o Colégio Adventista Ellen White, aqui no Capão Redondo. E quando eu fui chegar na escola, eu cheguei assim mais ou menos em abril. Abril era o segundo bimestre de aulas, porque meu pai foi mudar de cidade e eu precisei mudar de escola no meio do ano, durante o decorrer do ano. E eu virei para o meu pai e falei, pai, eu estou mudando de escola, tal, eu preciso de um tênis novo. E meu pai falou, bom, escolhe um tênis lá para você ir para a escola. Eu falei, não é que eu não quero qualquer tênis, eu quero um tênis específico. Ele falou, que tênis? Em 2004, a Nike tinha lançado uma chuteira, a versão 2 de uma chuteira muito famosa da Nike, chamada Total 90. E todo mundo, em 2002, a seleção brasileira, todo mundo que era Roberto Carlos, só o Ronaldinho, fenômeno que não, porque ele tinha R9, que era exclusiva dele. Mas os outros que eram patrocinados pela Nike, eles usavam a Total 91, em 2002. Em 2004, a Nike lançou a Total 92, que era bem mais bonita que a Total 91. Só que ela lançou no início do ano e ninguém tinha, ela era cara, ninguém tinha aquela chuteira. Coloca na tela para a gente ser essa chuteira. Eu mandei a foto da chuteira, não sei se vão pôr aqui. Essa era a chuteira, olha essa chuteira, coisa linda. Essa era a chuteira. Essa aqui é a 3, porque eu descobri que a Nike lançou agora para futsal de novo um retrô dessa chuteira. Mas eu comprei essa chuteira, ela era a sensação da época. E eu vou te dizer, ninguém tinha na escola, Derek. Depois inventaram a Total Magia, mas a Total 90 era a chuteira. Eu falei, pai, eu quero essa chuteira. Meu pai olhou para mim e falou, para quê? Você nem joga bola. Eu falei assim, não, bullying do próprio pai, né? Eu falei assim, não, pai, mas eu quero essa chuteira. Eu preciso dessa chuteira. Ele falou, mas você precisa para quê, menino? Você não joga bola, você vai usar uma chuteira para quê? Eu falei, não, eu quero essa chuteira de futsal. Ele falou, mas para quê? Eu falei, para eu ir para a escola. E depois de tanto insistir, minha mãe entrou para me ajudar a convencer meu pai não tinha esse dinheiro todo, teve que parcelar no cartão, meu pai me deu, falou assim, só que eu vou comprar essa chuteira, você vai usar ela para tudo que você fizer na vida aí, eu não vou comprar outro tênis para você vai ficar com essa chuteira aí, pode ser? Eu falei, pode ser, pai. E ele me deu essa chuteira, e eu lembro o dia que eu comprei a chuteira, eu coloquei no pé, me senti o próprio Falcão. Manuel Tobias é da época do Mauro, o Falcão é mais da minha época, né, Mauro? E eu lembro que eu fui para a escola o primeiro dia de aula, gente. Primeiro dia de aula que eu fui naquela escola nova. E eu pus a minha chuteira. E eu falei, agora eu acabei com isso. Nunca mais eu vou ser o último a ser escolhido. Eu entrei na sala. E quando eu entrei na sala, assim, William, eu entrei na sala. Os meninos da sala já olhou para o meu pé, assim, ó. E eu já vi que começou o burburinho, assim. Os caras, mano, você viu a chuteira dele, mano? Ele deve jogar bola, hein, parceiro? Ele deve jogar bola pra caramba. Não, vamos chamar ele pro Interclasses. Vamos chamar, não, você viu a chuteira do cara, mano? E eu aqui na minha, assim, ó, aluno novo, tô aqui na minha, só com aquela, né, na passadinha aqui, ó. Eu sabia fazer a passada. Na passada de jogador. E eu sentei na minha, na boa, falei, não vou ignorar os caras, mano. Eles não têm a Total 90 que eu tenho, olha aqui. E eu fui, sentei na minha e, curiosamente, como essas histórias, senão não viraria história para contar, não é? Curiosamente, naquela semana, ia iniciar o Interclasses. E era a última semana para inscrever o time da sala no Interclasses. Era uma terça-feira, mais ou menos, era o início da semana, e eu lembro que tinha uma educação física antes do início da Interclasses, que era ali, eu acho que pela quinta-feira. Mas eu estava ali numa segunda ou terça-feira e tinha que fazer a inscrição, era o último dia. Então, quando deu o intervalo, os caras da sala chegaram para mim, e aí, beleza, prazer, como que é teu nome? Que legal que você está aí. Pô, mano, você joga bola? Eu falei, jogo. Não, mano, essa Total 90 aí. Eu falei, mano, aqui eu sempre compro a última que lança. Eu falei, entendi, caramba, cara, você tá ligado que vai ter um Interclasse, né? Eu falei, vai começar? Vai começar. Você não quer jogar com a gente? Eu falei, jogo, mas eu não trouxe dinheiro, nada. Não, a gente paga para você. Hoje é o último dia da inscrição, a gente vai pagar para você. Você vai entrar no time. E eles pagaram. E me inscreveram no Interclasses. Bom, ficou aquela pressão. Eu já comecei a sentir que a minha solução estava funcionando. Porque estava dando certo. Nunca tinha acontecido aquilo. Eu nunca fui pretendido para o time da Interclasses. Aí então eu fui para educação física quando chegou lá a quinta-feira. E eu fiquei naquela fila. Todos os alunos assim num paredão. Aí eu lembro até hoje que sortearam. E o Pedro e o Evandro. A Maga, se estiver por aí, o Wilton conhece o Pedro e o Evandro. O Pedro e o Evandro eram os dois melhores da nossa sala. Não era o melhor que o Leandro, o Boizão, que era o melhor, mas ele estava viajando nessa época. E aí o Pedro e o Evandro sortearam e começaram a escolher. Quando o que ganhou foi escolher o primeiro. Pela primeira vez na minha vida. E a última.
eu tive o prazer de ouvir o meu nome sendo chamado como o primeiro escolhido para o time do melhor jogador da sala. Você não faz ideia, eu queria que o mundo parasse ali, pausasse. Deveria, inclusive, porque fosse uma fotografia daquele momento. Eu não sei nem descrever o que eu senti naquele momento. Eu fui o primeiro a ser escolhido. Depois escolheram outro time, só que aí tinha que jogar. E eu não estava contando com essa parte. Eu tinha me preparado até aquele momento, porque eu queria era ser escolhido. E eu fui. Bom, eu só não tive que devolver o dinheiro do Interclasses. Mas depois daquele treino ali, já foi suficiente para eles perceberem que eu não jogava nada. E eu lembro que eu só joguei um jogo no Interclasses, porque eu fui inscrito e o professor de Educação Física obrigou eles a me pôr pelo menos um tempo de um dos jogos, para poder justificar a minha participação. E sabe o que eu descobri ali? Que as nossas soluções são insuficientes. Porque não basta ter a melhor chuteira para você saber jogar bola de verdade. Eu lembro que o Boizão, que nessa época, o Leandro, ele estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, ele tinha ganhado uma bolsa para ser soccer player nos Estados Unidos, no seu ensino médio. E no primeiro ano da nossa turma, quando ele ainda estava lá, a nossa turma ganhou a final do terceiro ano do ensino médio, porque tinha o Leandro. E o Leandro jogava muita bola. E ele jogava com uma chuteira sem marca, que ele pintava a logo de preto. Porque mais importante do que ter a melhor chuteira é saber jogar bola. E as soluções que a gente encontra para as nossas questões, elas não resolvem de fato as nossas questões. Você entende a insuficiência das soluções humanas? Mas, de frente da insuficiência das soluções humanas, o verso 25 encerra a nossa perícope com a proposta de solução de Paulo. Quando Paulo se reconhece insuficiente ou todo insuficiente, ele aponta para aquele que é suficiente. Ele olha e diz assim: desventurado homem que sou. Que verso é esse? É uma exclamação. Miserável homem que sou, incapaz homem que sou, desventurado homem que sou. Paulo não se enganava. Paulo não se enganava, ele sabia quem ele era. Miserável homem que sou. Mas ele faz uma pergunta: quem me livrará do corpo dessa? Quem poderá me socorrer? Verso 25. Graças a Deus, por nosso Senhor, Jesus Cristo. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o único e o todo suficiente, sabe? Ele é suficiente para suprir as nossas carências, Ele é suficiente para suprir, para nos trazer a verdadeira paz, Ele é suficiente para cobrir de misericórdia os nossos pecados, Ele é todo suficiente, mas muitas vezes nós não dependemos da sua suficiência, nós escolhemos depender de nós mesmos. Aqui acolá o que nós almejamos na vida. Aqui acolá o que nós almejamos na vida é a paz, é a ausência do sofrimento que esse mundo pode nos oferecer. A gente vive a nossa vida desejando e almejando as soluções humanas para a nossa miséria. Sabe? João 14, 27 é um texto que tem me acompanhado esses dias. Porque eu também tenho vivido esse drama. Eu não falo daqui como um médico que diagnosticou o seu problema, eu falo daqui como um doente como você, que precisa encontrar cura naquele que pode curar. Mas esse texto tem acompanhado semanas, tem me acompanhado há semanas, porque há semanas eu tenho pedido que Deus me livre de certos sofrimentos da minha vida, que Deus me livre de coisas que estão fora do lugar. E são coisas boas, não são coisas ruins. Mas aí eu me deparo com a solução de Deus. E às vezes a solução de Deus não é exatamente o que eu precisava, ou melhor, o que eu desejava. E esse texto me pega, João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz. Eu estou oferecendo para vocês, Jesus está falando, a calmaria. Eu estou oferecendo para vocês a solução suficiente. Vocês estão buscando a paz insuficiente.
mas eu estou oferecendo para vocês a paz suficiente. Deixo-vos a paz. Deixo-vos a cessação das mazelas, deixo-vos a solução suficiente, deixo-vos a solução para a miséria humana, deixo-vos a solução para a condição humana, deixo-vos a paz. Mas ele diz: a minha paz vos dou, porém, não vou lá dou, como o mundo a dá. E é aqui que me pega. Porque eu descobri uma coisa: Deus quer livrar a mim e a você do sofrimento que esse mundo dá, mas Ele também quer nos livrar do tipo de paz que esse mundo oferece. E de repente eu me pego desejando e almejando, não a paz que Ele prometeu dar, mas a paz que esse mundo nos oferece, que é insuficiente. A minha oração nesses dias tem sido: Senhor, livra-me do desejo pela paz que esse mundo oferece. Eu não quero desejar as soluções humanas para as minhas mazelas. Eu quero que a Tua presença me baste. E isso é tão difícil. Desejar Cristo Jesus mais do que desejamos coisas boas para nós e para a nossa família é muito difícil. Desejar Jesus mais do que as coisas ruins é fácil, para alguns nem tanto. Mas desejar Jesus mais do que desejamos coisas boas é muito difícil. Desejar Jesus mais do que desejamos a solução para os problemas do nosso casamento é difícil. Desejar Jesus mais do que desejamos a cura do nosso filho é difícil. Entende o que eu quero dizer? Porque às vezes nós estamos desejando mais a paz que esse mundo oferece do que a paz que Ele prometeu nos dar, que é a única suficiente. Um dia, uma mulher encontrou Jesus no poço. Jesus estava com sede, os discípulos com fome. Os discípulos foram comprar comida, Jesus foi até o poço, com sede, uma carência circunstancial. Porque você toma água e volta a ter sede. Uma mulher chega ao meio-dia, com sede, e um cântaro na mão, para pegar água no poço. Ela tinha uma carência circunstancial. Quando ela encontra Jesus, Jesus lhe pede que ela lhe dê água. Mas ela era samaritana, e samaritanos, judeus não falavam com samaritanos. Então ela pergunta assim: sendo tu judeu, me pede a mim, mulher samaritana, que lhe dê água? A conversa continua e Jesus começa a dizer: eu tenho uma solução muito maior do que essa água do poço. A água que eu tenho para te dar, ela vai saciar a sua sede, de maneira que você não voltará a ter sede. Aquela mulher fica incomodada com aquela informação, e aí então Jesus pergunta a ela: traz o teu marido. Aquela mulher diz assim: eu não tenho marido. Jesus vira para ela e diz assim: respondeste bem, porque 5 maridos tivestes, e com o homem com quem tu vives não é teu marido. Jesus toca nas nossas carências críticas. As circunstanciais são essas necessidades que nós temos de água, comida. As críticas são as necessidades que nós temos de afeto e relacionamento. Aquela mulher era carente dessas coisas. Mas Jesus queria oferecer uma solução, não para essas circunstâncias, nem para as críticas, mas para as carências cruciais do espírito e da alma. Eu tenho uma água que vai fazer você acabar de ter sede, ela fala. Quando ela reconhece que estava falando com o Messias, a saber, Cristo Jesus. O texto bíblico é singelo e singular, ao nos dizer assim, no verso final de João 4. Você não precisa abrir lá, porque já passou meu tempo, eu quero encerrar com esse verso. O texto bíblico diz assim, no João 4, 28 a 30. Quando a mulher entendeu quem era Jesus, sabe o que ela fez? Verso 28 de João 4. Quanto à mulher, o que ela fez? Deixando o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Essa informação é singular. Aquela mulher chegou com sede, mas depois de encontrar Jesus,
ela foi embora e deixou o cântaro. Sabe por quê? Porque ela não precisava mais do cântaro. O cântaro é o símbolo das nossas buscas insuficientes para suprir as nossas necessidades circunstanciais. Mas quando a gente encontra Jesus, as nossas necessidades circunstanciais perdem o valor e o sentido, e a gente abandona o nosso cântaro, porque a gente encontrou a fonte da vida eterna, que é Cristo Jesus. Todas as nossas buscas se encerram em Cristo Jesus. O meu desejo nessa manhã é que você vá para sua casa, deixando o seu cântaro vazio aqui, porque você não precisa mais dele, porque você encontrou-se com Cristo Jesus. Podemos orar? Você pode ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, há tantas carências na nossa vida. A nossa condição humana, pós-queda, nos fez seres ansiosos, cheios de anseios, seres carentes, cheios de carências. Lutamos num drama da vida tentando encontrar um sentido para isso tudo. Lutamos em busca de suprir as nossas carências circunstanciais. Vivemos cotidianamente uma luta para conseguir o que comer e o que beber. De maneira que depois que comemos e bebemos, voltamos a ter fome e sede. Vivemos dramas na nossa vida relacionados aos nossos afetos. A gente é confuso. Ora a gente quer bem quem amamos, ora a gente não quer bem. Ora nos amam, ora nós não nos sentimos amados. E isso nos interfere a maneira de viver. E nas nossas buscas por solucionar essas questões, nós buscamos a paz para essas questões, que é a paz que o mundo dá. Mas a paz que o mundo oferece é uma paz insuficiente. Ensina-nos, Senhor, a bastar-nos em Ti, que a Tua presença nos traga a paz, mas a Tua paz, e não a paz que o mundo dá. Que a Tua paz nos baste e nos sacie. Livra-nos da miséria, da dor e do sofrimento desse mundo. Mas livra-nos também do tipo de paz que esse mundo nos oferece. É o que nós te pedimos por Jesus, amém. Que Deus abençoe você e o seu sábado.